Olá, meu nome é Eduardo e sou aluno do professor Martin Macra, sou bolsista do CNPq pelo PIBIC, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas do CBPF, e o título do meu trabalho é Simulação e Caracterização de Sistemas de Arcos Gravitacionais. Como meu trabalho envolve a chamada de lentes gravitacionais, coloquei aqui propositalmente esta imagem do famoso eclipse de Sobral de 1919, onde ocorreu a primeira verificação deste fenômeno previsto pela teoria da relatividade geral. Nessa apresentação, vou começar falando um pouco sobre como a relatividade geral prevê as lentes gravitacionais, suas bases teóricas, os modelos utilizados nesse trabalho e principalmente sobre como são produzidas as imagens e a astronomia e sobre a criação do nosso código, o Pente Arcs 2.0. A teoria da relatividade geral é a teoria que unifica os conceitos de inércia e gravidade. Basicamente, ela nos diz que a presença de massa curva o espaço-tempo e que este acoplamento se dá através das equações de campo de Einstein. No entanto, como estas equações são altamente não lineares, uma forma de resolvê-las é através da aproximação de campo fraco, pois assim podemos retornar ao conceito clássico de potencial newtoniano. E para nossa sorte, estrelas, galáxias e aglomerados de galáxias caem neste regime. Como o espaço-tempo pode ser curvado, isso significa que a luz não mais seguirá uma trajetória retilínea, como mostra a figura da direita, isto é, na presença de um objeto massivo, como uma estrela ou uma galáxia, a luz percorrerá diferentes caminhos, como mostra a imagem da esquerda. Assim, podemos ver a luz de um objeto vinda de diferentes direções. Nesse trabalho, focamos no efeito forte desse fenômeno, onde imagens de uma galáxia distante, isto é, a fonte, são altamente distorcidas e magnificadas pelo campo gravitacional de outra galáxia atuando como lente. Esse efeito é capaz de formar imagens em forma de arcos, anéis e cruzes, como mostra a imagem. Devido às grandes distâncias envolvidas, podemos entender o lenteamento gravitacional como uma transformação de coordenadas entre o plano das lentes, onde está a nossa lente gravitacional, e onde as imagens são distorcidas, e o plano das fontes, onde se situa a fonte. E como podemos ver no slide, a coordenada x corresponde à lente e y à fonte. Esses dois sistemas estão relacionados pela equação da lente, a equação 6, onde o gradiente do potencial reduzido psi é a deflexão que a luz sofre no plano das lentes. Temos ainda que a deformação e magnificação das imagens é descrita pela matriz jacobiana desta transformação. Podemos diagonalizar esta matriz, como na equação 9, tal que seus autovalores correspondam a uma deformação tangencial e outra radial, onde a letra grega kappa é a convergência, que muda o tamanho da fonte, e a letra gama é o cisalhamento, que deforma a fonte. Até aqui apresentamos a equação da lente em sua forma dimensional. No entanto, para fazer física é necessário usar a equação 10, onde o vetor beta corresponde à fonte, o θ as imagens distorcidas do plano das lentes e o ângulo alfa é a deflexão sofrida pela luz. Já a quantidade θe é o chamado raio de Einstein. Em geral, quando beta é igual a zero, temos como imagem a formação de um anel com este raio. O objetivo central deste trabalho é simular o fenômeno de lenteamento gravitacional em escala galáctica. No entanto, para fazer isto, são necessários modelos físicos para descrever a lente. E na nossa pesquisa, utilizamos 8 destes modelos. O primeiro é a lente pontual, que nada mais é do que uma massa pontiforme que serve para descrever o lenteamento de estrelas e de buracos negros distantes, hipoteticamente presentes no meio extragaláctico, isto é, entre as galáxias. O próximo modelo é o foco de nossa pesquisa. A esfera isotérmica singular, a SIS, se comporta como um gás ideal isotérmico em equilíbrio hidrostático. Seu perfil radial de densidade é dado pela equação 12, que descreve muito bem o perfil de galáxias elípticas. Esse modelo descreve tanto a matéria bariônica, ou seja, a matéria visível, quanto a matéria escura presente nas galáxias. A SIS possui simetria esférica na sua distribuição de massa. No entanto, se distorcermos este perfil no elíptico, obtemos a CIE, que é o elipsoide isotérmico singular e serve para descrever qualquer galáxia em geral. Já no modelo da CIEP, ou o potencial elíptico isotérmico singular, o potencial gravitacional da CIS é que é distorcido numa simetria elíptica. Então, enquanto na CIE o perfil de matéria é distorcido em elipses, na CIEP é o potencial que é distorcido. Esse modelo é bem mais simples do que a CIE, e como a elipticidade do perfil da CIE é 3 vezes maior do que a elipticidade do potencial da CIEP para pequenas elipticidades, a CIEP pode ser usada no lugar da CIE. Cada modelo possui uma equação da lente diferente. Como a lente pontual e a CIS possuem simetria esférica, a equação 15, que é da lente pontual, e a equação 16, que é da CIS, são bem mais simples. Já as de simetria elíptica, como a CIE e CIEP, possuem equações mais complicadas, como a 17, que é da CIE, e a 18, que é da CIEP. Porém, além destes 4 modelos, temos mais outros 4 formados a partir destes,
Como eu já havia mencionado, as constantes kappa e gama distorcem e mudam o tamanho da fonte. Assim, se queremos adicionar efeitos de maré causados por outras galáxias próximas da nossa lente principal, seja esta uma lente pontual, uma lente cis, uma lente CIE ou uma lente CIEP, basta adicionarmos a convergência externa e o cisalhamento externo, como na equação 19. Portanto, no total, temos 8 modelos. Como eu já havia dito, o objetivo de nosso trabalho é simular imagens realísticas do fenômeno de lenteamento gravitacional, utilizando-se os 8 modelos mencionados. No entanto, para podermos simulá-los, é necessário sabermos como são produzidas as imagens em astronomia. Basicamente, a luz de objetos celestes é captada por telescópios e gravada nas CCDs, que são dispositivos como o da imagem que convertem a luz em sinal elétrico. Essas imagens produzidas pelas CCDs nada mais são do que matrizes de duas dimensões, onde os componentes são os pixels. E na astronomia, estas imagens são salvas nos chamados arquivos FITs, que possuem um arquivo texto chamado header com todas as informações necessárias da imagem, como magnitude de uma galáxia, tempo de exposição do telescópio e muitas outras informações. Dois pontos importantes em simular este fenômeno são os modelos físicos que nós vimos, que nos dão as formas geométricas dos arcos gravitacionais ou anéis de Einstein, mas também tem o perfil superficial de brilho, que é o que simula como a luz de uma galáxia é observada num telescópio. Para as nossas simulações, utilizamos a função 20, que é o perfil de Cersei, que é onde R é o perfil radial da galáxia ou dos arcos gravitacionais, caso haja um lenteamento. No nosso trabalho, como estamos interessados no lenteamento em escala galáctica, a nossa fonte é uma galáxia e, portanto, é modelada como sendo uma elipse. Então, basicamente, temos uma lente, isto é, um daqueles 8 modelos, que distorce a nossa fonte elíptica em arcos ou anéis. Para simular uma galáxia, basta pegar o perfil elíptico dado pela expressão 21 e inseri-lo no lugar de R no perfil de Cersei. Mas, além disso, caso quisermos simular o fenômeno de lenteamento gravitacional, basta substituirmos β1 e β2 no perfil elíptico 21 por θ1 e θ2 através da equação da lente de um dos modelos mencionados. Dessa forma, se inserirmos essa nova expressão no perfil de Cersei 20, obtemos os arcos gravitacionais ou ainda anéis de Einstein com o brilho característico de galáxias. Ou seja, a simulação se dá em 3 fases. 1. Precisamos de uma fonte elíptica para simular a forma geométrica da galáxia. 2. Precisamos de um perfil de brilho superficial de Cersei para imitar o brilho de galáxias reais. E 3. Precisamos de um modelo físico de lente para distorcer essa galáxia simulada em arcos gravitacionais. Por exemplo, para o modelo da CIS, temos o perfil radial 23. Basta inseri-lo no perfil de Cersei para obtermos as imagens lenteadas deste modelo. Até aqui apresentei o método de simulação que eu criei, isto é, uma fonte elíptica distorcida por um modelo de lente inserida num perfil de Cersei. Porém, a função resultante é contínua, enquanto uma imagem digital é discreta, e para nossa sorte, o nosso grupo do CBPF em 2012 criou um código chamado de PaintArcs, que faz este tipo de digitalização para arc-elipse, que é um modelo puramente matemático de uma elipse distorcida em um arco. Então, baseado nesse código do nosso grupo, o que eu fiz foi criar o PaintArcs 2.0, que é capaz de gerar imagens de galáxias lenteadas gravitacionalmente pelos 8 modelos mencionados nessa apresentação, através do método que eu mencionei aqui. No primeiro nível, o método criado no trabalho pode ser adaptado rapidamente para qualquer modelo, pois não há necessidade de se resolver a equação da lente para encontrar nem uma solução analítica nem uma solução numérica. E até onde sabemos, o método mencionado aqui e a sua implementação é um resultado original deste trabalho. No entanto, caso queiramos dar como input ao código a magnitude m dos objetos na imagem, ao invés de I0, que é o brilho no centro da galáxia, temos de usar a relação 25 que relaciona essas duas quantidades. O problema é que ao fazer isto é necessário saber a solução da equação da lente do modelo utilizado para podermos resolver a integral em 25, mas para nossa sorte, o modelo da CIS já tinha essa integral avaliada graças ao meu trabalho do ano passado. E assim, o PaintArcs 2.0 no momento possui 2 modos. Um é o realístico, que gera imagens da CIS a partir da magnitude, e o outro é o modo que eu chamo de didático, que a partir de I0, que é o brilho no centro das galáxias, gera as imagens dos outros 7 modelos. Nesse slide, podemos observar do lado esquerdo a nossa galáxia, isto é, uma fonte elíptica com um perfil de brilho de Cersei. E do lado direito, os arcos gravitacionais, caso houvesse uma lente cis entre nós e a fonte elíptica.
Essas imagens foram geradas pelo nosso PaintArcs 2.0, e essa paleta de cores artificial é usada pois permite a pessoas daltônicas uma maior visibilidade sobre os detalhes, pois o preto e o branco geralmente utilizados não realçam tanto os detalhes. No entanto, para uma imagem destas se tornar realística, temos que adicionar problemas observacionais e instrumentais comuns, como o efeito de sim e o ruído. E o PaintArcs já continha tais recursos, então só os adicionamos ao PaintArcs 2.0. O sim nada mais é do que um conjunto de problemas, como a refração que a atmosfera causa na luz de objetos celestes e até mesmo a movimentação de telescópios. Para simular esse efeito, basta convoluirmos o sinal total da imagem com a função PSF na expressão 26, gerando assim um novo sinal observado. Seu efeito basicamente é borrar pontos luminosos, como vemos nessa imagem, feita pelo PaintArcs 2.0. Já o ruído tem origens em diversos problemas, como na natureza discreta da luz e do elétron e em problemas envolvendo a CCD. Para simular esse efeito, basta considerarmos a variância de uma distribuição discreta de Poisson, como mostra as expressões 27 e 28. E como resultado, nos arcos, o PaintArcs obtém essa imagem da direita. Portanto, o nosso código em Python, o PaintArcs 2.0, gera uma simulação astronômica de arcos gravitacionais adicionados de efeitos observacionais e ruído, além de um ruído de fundo característico de imagens reais de telescópios, como mostra essa bela imagem da esquerda, onde, ao seu lado, se encontra o header que eu havia mencionado antes, que contém, nesse caso, informações sobre os parâmetros escolhidos do modelo, como magnitude, raio de Einstein, elipticidade da fonte, sua posição, entre muitas outras informações importantes. Essa imagem aqui, na minha opinião, é mais importante de trabalho, porque ela nos mostra o poder do nosso código. Na primeira coluna, a gente consegue ver imagens reais de arcos gravitacionais capturados no levantamento CS82. Já na segunda coluna, vemos as mesmas imagens da primeira coluna, mas com a luz das galáxias lentes retiradas. Já na terceira coluna, vemos nossas simulações feitas com o PaintArcs 2.0, com a adição de ruído e sim, que nos mostram como nossas simulações se parecem bastante com as imagens reais. Aqui podemos ver mais simulações, no caso, simulações da lente pontual e da CIS. Podemos ver anéis de Einstein de um lado e arcos gravitacionais do outro. Aqui temos as belas imagens formadas pelos modelos da CIE e da CIEP. Neste aqui vemos como os efeitos de maré afetam a lente pontual e a CIS. E nesse outro vemos como a convergência e esses elementos externos se comportam quando adicionados a CIE e a CIEP. Para concluir, então, neste trabalho fomos capazes de criar o código PaintArcs 2.0, que é capaz de gerar imagens realísticas de galáxias lenteadas gravitacionalmente, gerando estas imagens a partir do nosso método simples e original deste trabalho, adicionados ainda de efeitos observacionais e instrumentais característicos da astronomia. Já para o futuro, pretendemos melhorar no nosso ruído e sim nas simulações, além de implementar múltiplos perfis de Setsky na nossa fonte, a fim de cada vez mais alcançarmos o brilho real de galáxias. E como ponto principal, queremos ainda otimizar nosso código para gerar milhares de simulações em pouco tempo para poder treinar os chamados Arcfinders, que são técnicas de machine learning que buscam arcos gravitacionais em milhares de dados reais. E também, por fim, ainda queremos utilizar o PaintArcs 2.0 juntamente com o código ArcFitting do nosso grupo do CBPF para obter grandezas físicas de imagens reais do fenômeno de lentes gravitacionais. Aqui se encontram as referências, aqui as referências das figuras. E por fim, vou mostrar agora uma pequena animação que fiz com as belas simulações de uma galáxia sendo lenteada por um buraco negro distante, feitas pelo PaintArcs 2.0.